Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos de novo e de volta ao Quest Podcast, o seu melhor podcast da podosfera brasileira. Estamos aqui hoje com vocês, ouvintes, para um tema muito polêmico novamente. Não é Dota versus MOBA, nem Dota versus LoL. Estamos aqui hoje para falar algo bem delicado que, acredito na minha opinião, mas ainda vamos discutir, que está acabando, outras pessoas acham que está aumentando, que é a pirataria. Isso mesmo, será que estamos vivendo novamente sobre os mares perigosos do Caribe e seus piratas de tapa-olho e papagaios no ombro? E vamos lá com os nossos participantes novamente. Luiz Felipe. Fala galera, estamos aí em mais um tema polêmico aí. Nosso pirata Barba Negra, Marcelo. E aí galera, já tô com o meu tapa-olho aqui pronto para esse podcast. E de volta das profundezas dos sete mares, o Arley. Fala galera, aqui é o Mola e eu não sou o Barba Ruiva. Muito bem, então vamos ao cast. Estamos aqui novamente, amigos, para mais um lindo, maravilhoso, delicioso e quase orgásmico podcast. Temos aqui alguns comentários, parece que o pessoal ouviu o nosso apelo aí no último episódio e responderam bastante aí no nosso site. Temos comentários aí do nosso amigo Rubens, não é de Ubar, é o Bar, o amigo do Felipe aí. Temos também e-mail do Jefferson comentando sobre Rock'n'Roll Race e algumas músicas de Final Fantasy. Temos também aí nosso amigo Edgar Félix falando também de God of War. E muito obrigado a todos aí pelo feedback de todos os outros episódios. Também tiveram muitos comentários. Só foi falar de Cavaleiro Zodíaco que gerou também uma enxurrada de comentários lá na página do episódio 11 do Cavaleiro Zodíaco versus Naruto, One Piece e Dragon Ball. É isso mesmo, ouvintes. Continuem assim, pois o nosso podcast só tem a crescer com a participação de vocês. E falar de trilha sonora também é difícil, que sempre falta uma música ou outra que a gente esquece, né? Mas foi muito legal o episódio e o feedback foi legal também. Terão outros para poder falar de mais temas aí, porque eu adorei fazer aquele último cast. Isso aí, deixa eu só complementar. Eu queria agradecer aí ao Lucas, que deu a ideia do podcast de hoje sobre pirataria, mandando ideia no Twitter. Faça isso você também, ouvinte. Mande pra nós as suas ideias, a gente vai acatar elas e vai trazer aqui talvez um comentário que você pediu o episódio aqui. Principalmente quando não tivermos ideia, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, então vamos lá. DVD, show, filme, desenho. Ô chefia, fica à vontade. Então, amigos, para começar esse tema, acho que poderemos começar pelo principal da pirataria. Como começou e por que começamos a piratear a vida, não é mesmo? Foi lá atrás, lá no fundo, lá no 1900, não, lá antes, velho, quando o pessoal começou a desbravar os mares. Exatamente, como tínhamos ainda descoberto do Caribe. Calma, brincando. Não é esse tipo de pirataria, Marcelo. Diga-nos, Warley, você que é o especialista aí no assunto, o que é a pirataria, por favor? Bom, a pirataria é o ato de você editar, exibir, difundir, emitir ou transmitir publicamente algo que não é de sua autoria. Então, a partir do momento que você está compartilhando ou está pegando, baixando qualquer programa, música, aplicativo que não está gerando lucro para o seu autor, isso é considerado pirataria. Correto? Ah, muito bem. Podemos ir até mais longe, pois antes mesmo da internet nascer, creio eu, tínhamos as famosas feirinhas, onde na época do PlayStation 1, não é mentira pra ninguém, todos aqui sabem, pois nessa época era muito raro os jogos originais chegarem no Brasil. Tínhamos aquelas pequenas feirinhas de CDs, onde que por míseros R$10 você levava 3 jogos para casa, não é mesmo? Ô Pablo, não só muito raros, cara. Eu lembro na época que em revista eu vendia. Eu lembro que eu comprei o meu meu Ocarina of Time. Na época foi quase um salário mínimo. E os jogos de PlayStation 1 originais era quase isso, era quase um salário mínimo.
Exatamente. E na época o salário mínimo era R$130 por aí, né? Lá em 98, 99 por aí. E aí você vai comprar um jogo com R$10, sacou? Olha a diferença. Exatamente. E assim, mas o que acho que mais influenciou no passado, acredito que hoje a realidade seja um pouco diferente, eu vou explicar depois o porquê, é que no passado tínhamos pouco acesso a produtos estrangeiros, pois tínhamos algumas leis na época que dificultavam a importação de produtos, ainda temos, né? Mas hoje é mais fácil você encontrar meios, mas não era tão simples você importar um produto, principalmente que grande parte desse mercado, principalmente dos videogames, era japonês, nem era tão americano quanto hoje. Tínhamos muito, por exemplo, a própria Sony, Nintendo, vocês têm que lembrar que eram japonês. E a logística dessa época era muito mais complicada do que temos hoje. Eu acho que foi um dos fatores que influenciou o preço, principalmente junto com os impostos, mas principalmente, por você ter ideia, você falou R$130 o jogo em 98, hoje os jogos estão ainda nessa faixa de preço, 130, 150 até R$200, o que de 20 anos é um aumento não tão grande, então quer dizer que o preço se manteve por questões mesmo de logística, acredito eu. Uma outra coisa que influencia muito... A questão é da internet também, que a internet ela veio para expandir entre aspas, a mente de muita gente, porque até então esses conteúdos eles eram publicados e o brasileiro ainda não tinha esse hábito de pesquisar na internet esses produtos. Mas eu acho que o problema, sabe o que é? Antes mesmo da internet, quem aqui nunca alugou uma fita de vídeo e copiou numa outra fita cassete? Ou quem aqui nunca, por exemplo, gravou um programa na televisão, um filme na Globo, por exemplo, e depois guardou e passou para outras pessoas, entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, entendi. O ato de piratear é muito mais do que simplesmente baixar na internet. É o simples, entendeu? Não, mas então... Sabe o que eu acho legal do Brasil? Pablo, sabe o que eu acho legal do Brasil? É que você falando assim de antigamente, a gente não tinha muito acesso, né? Na época do videogame aí, do Atari, do começo do NES, do Nintendinho, né? O Brasil ele tinha uma limitação na legislação de importação, o que reduzia a importação de produtos estrangeiros, como você comentou. E naquela época tinha muitos clones de videogame. Quem não lembra do PlayStation, aquele Turbo Game? Não, PlayStation é mais depois. É bem mais novo. Turbo Game, que era Turbo o clone, Game era um pirata. Era o clone do Nintendinho, cara. E o próprio Atari teve vários clones feitos pela Panasonic, CCE, várias empresas faziam clones dos videogames. Deixa eu só falar um negócio. O Turbo Game ele não era tão clone assim, não, porque ele tinha uma coisa diferente. Porque ele rodava o Nintendinho e rodava também o Turbo Game. Era mais clone ainda, não, né? Na verdade, não é que ele rodava o Nintendinho e o Turbo Game. Ele rodava as fitas japonesas de 60 pinos e as fitas americanas de 72 pinos. Tudo bem, mas era tudo do Nintendinho? Era tudo Nintendinho. Aí, olha só, eu nem sabia, tô descobrindo hoje, velho. 29 anos depois. Então, e era normal, cara. Assim, não falo que na nossa geração, assim, pelo menos antigamente, não era questão ética ou não, era o que tinha. Você não tinha como, por exemplo, ir numa loja, eu quero um jogo original aí de PlayStation 1. Não existia loja que vendia esse tipo de produto. Ô Pablo, até eu vou falar até antes do PlayStation 1, cara. O Super Nintendo, a Nintendo, né, lá atrás, já falou do Nintendinho, mas o Super Nintendo, onde eu era da cidade de interior e tal, cara, só conseguia comprar fita falsificada. Na minha cidade não existia em forma alguma, você não tinha como encontrar uma fita original. Todos os cartuchos eram falsificados. Eles custavam na média de 10 até 40, 50 reais. Se o jogo fosse lançamento, era 40, 50. Se fosse já mais antigo, era 15, 10 reais. Há muito tempo... Dependendo do jogo, né? Variava do jogo. Só que era só falsificado. Você não existia, era impossível comprar um jogo original. A gente nem sabia que existia jogo original. Eu fui saber, anos depois. Na verdade, sabia porque as locadoras compravam direto do fornecedor. Nem sempre. Já foi, muitas locadoras que eu fui tinha muito jogo pirata também. Mas a locadora que eu alugava quando eu era mais novo eram quase todos jogos originais. Eu posso falar que, sei lá, 90%
Os jogos eram originais. Quem Então te você não garantia morou na isso? mesma cidade que eu, porque de todas as locadoras que eu ia, eram jogos piratas. Quem te garantia essa? Cara, você tinha a caixinha original Ô, cara, com manual. Você tem comprava ideia? caixinha. Eu trocava jogo. Eu trocava jogo com o cara da locadora. Às vezes eu tinha um jogo que ele não tinha e ele tinha um que já não alugava mais ou emprestava mais. Eu trocava com ele jogo pirata de PlayStation. Entendeu? Depende. É isso que eu tô falando. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Então, o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. A pirataria, ela estava no meio, ou seja, o fato das nossas leis criaram a pirataria, ou foi algo que veio do brasileiro mesmo, essa necessidade de querer criar vantagem em cima do preço desses produtos? Não, para de culpar o brasileiro, isso é mundial. Eu acho que a necessidade... Não, mas o Arlen, é o seguinte, pode até ser mundial, tudo, mas o Brasil usou muito disso. O Brasil é E muito... vou falar, a gente usou muito, até porque o Paraguai tá do nosso lado, e ele era um fornecedor maior, cara. Tanto que quando a gente ia comprar uma coisa, quando era falsificada, uma coisa que era pirateada, a gente falava, isso aqui é paraguaio. Exatamente. As feirinhas não chamava feirinha, chamava Paraguai. Paraguai. Hoje mudou, né? Hoje a gente fala chinês, né? Que mudou o foco aí. Hoje é a China que é o Paraguai de antigamente. Você pode ver aí, por exemplo, fizeram agora um lançamento de um videogame que é o PlayStation 4 com a manete do Xbox que roda jogos de Android. Olha o absurdo pra você ter ideia. Salada de frutas danada, né, bicho? Isso veio da China. E hoje o maior mercado de pirataria do mundo não é nem mais o Brasil, é a Rússia, né? Porque justamente por essas questões de leis anti-importação de produtos estrangeiros, principalmente lá que estão se fechando muito em relação a produtos americanos, tanto que até mesmo os sistemas operacionais eles já estão abolindo o Windows, pois eles acham que estão sendo espionados. Então o governo, principalmente lá, é o que famigerou essa necessidade de produtos piratas, porque até mesmo na China, onde tem muita restrição de produtos, as pessoas sim baixam jogos de maneiras ilícitas, porque é o jeito que eles têm de chegar a essas informações. Porque Então, por causa assim, do bloqueio do próprio país, né, cara? Exatamente, porque o Brasil teve, igual vocês falaram, o Brasil passou por leis anti-produtos estrangeiros que dificultou o acesso às coisas aqui no Brasil, não só no videogame, mas antigamente quem tinha, por exemplo, essas processadoras de batata frita ao ar quente, ou por exemplo, produtos eletrônicos, eletrodomésticos de alta tecnologia que a gente tem hoje de fácil acesso, era muito difícil, cara. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, quando a gente ia assistir um filme, por falta de informação, a gente só ia saber se o filme era bom ou não depois que a gente alugava ele ou ia no cinema pra assistir o filme. O máximo que você via era um teaser dele, atrás da capa, né? Aí você podia ver se ele era bom ou não e tal. Vocês estão falando aí no passado, eu vou falar que até hoje, cara, jogos, por exemplo, os filmes, é claro que quando o filme ele acaba de lançar, ele é muito caro. Você vê que o preço dele, que a gente consegue comprar ou adquirir, é caro. O aluguel de filme ainda é caro. O jogo, você vai comprar ele é caro. Então, tipo assim, depois assim, o filme passou 3 anos, você vai comprar ele tá na promoção lá na Americanas, lá. Compre 5, leve 12. Exatamente. Os jogos mais ou menos têm essa tendência. Se não foi um best-seller, ele nunca vai chegar num preço exorbitante e tal. Só que os jogos bons, os filmes bons, o lançamento, eles tendem a ser um preço para o nosso padrão brasileiro, é muito caro, cara. Porque um jogo de R$200, por mais que o salário mínimo hoje não seja o preço, né, etc e tal, mas ainda é muito absurdo quando comparado lá fora. Se você for trazer um jogo dos Estados Unidos, você foi lá tal e trouxe, cara, não vou falar nem que ele é metade do preço, não, é 1/4 do preço. Não é não, cara. Tá caro. Um jogo top seller aí é $60. O dólar tá R$3,50, dá R$200 e 10. Não, mas tudo bem, mas ainda é mais barato. E eu tô falando o seguinte, é por causa da situação. A gente tá no Brasil, a gente paga em dólar. Lá eles pagam em dólar e recebem em dólar. Sim, com certeza. Não, ô Felipe, o que o Marcelo tá querendo dizer, eu entendi. Primeiro, o nosso salário, se for colocar em dólar, a gente não recebe nem 1/4 do salário mínimo em dólar do que o americano recebe, e o custo de vida deles é muito mais barato. A outra coisa que acontece, o quanto que o jogo de PlayStation 4 e 3, ele custa $200 há quanto tempo? Você sabe me falar?
$200? Não, 200 reais, desculpa, né? 200 reais. Há quanto tempo? Faz mais de 3 anos, não sim, faz? Sim. Há 3 anos atrás, o dólar estava R$2. Então, se hoje os preços se mantiveram, igual aconteceu, agora um aumento de R$10 nos jogos da Sony, porque ela mesma falou que não dá para segurar o preço com o dólar do jeito que está, é a boa vontade dos distribuidores por conta dessa necessidade de atingir o público brasileiro, mas eles já estão levando prejuízo com essa venda de jogos do jeito que o dólar tá, pra gente a R$200, entendeu? É porque tem toda a taxa de importação, de distribuição e tudo mais, né? 78% do valor do jogo que você está pagando é praticamente logística, importação e distribuição. Então, assim, é muita taxa sobre taxa. E outra coisa, o vendedor que compra o jogo para revender, ele paga a taxa de importação por ser um jogo considerado de azar, porque a legislação brasileira não considera videogame brinquedo, considera jogo de azar. Então é a maior taxação possível que excede sobre aquele produto. E outra coisa, quando ele revende aquele produto, ele ainda paga 27% do valor líquido do total daquelas vendas que ele fez. Então ele paga imposto na entrada do produto e na saída dele de novo. É muita taxa que acaba levando o preço desse produto mais alto e famigerando novamente aquilo que eu estava dizendo, a necessidade de piratear. Eu lembro quando eu comprei meu Wii U, eu comprei ele importado, não porque não tinha... Primeiro que não tinha no Brasil, né? A edição que eu comprei, e eu comprei ele importado e eu fui taxado muito caro. Mas foi um risco que eu quis correr porque eu queria ter o produto. Mas as taxas são muito caras, o que leva muita gente a fazer o que a gente está comentando aí, fazer a pirataria, né? Você vai baixar um joguinho pela internet, você vai assistir um filme por um site ou baixado, por causa dessas questões, tanto consumismo mesmo, né? DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Então, voltamos aqui um pouco mais à frente, agora que... Voltamos um pouco mais à frente. Voltamos um pouco mais à frente. Que pleonasmo reverso. Bugou meu cérebro, velho. Bugou meu cérebro, na moral, velho. Voltamos agora, na época do início da internet, né? Tá bom, Marcelo? Tá bom. Onde, igual o Arley falou, tivemos abertura de janelas, por assim dizer, ao trocadilho, janelas. Janelas? Portões, né? Janelas, Windows, aquele brilho da comunicação entre as pessoas, onde a partir deste momento você já começava a entender um pouco mais o mundo e a ver que havia outras maneiras de você conseguir algo mais barato ou às vezes até mesmo de graça. Afinal, quem é que nunca levou o HD na casa do amigo para pegar aqueles videoclipes ou aquelas músicas no início da banda de 56K? Ô, velho, eu fazia isso pra caralho. Primeiro que eu só escutava música, tipo assim, não é falando que eu sou um doidão, hipster, não sou isso não. Mas eu escutava muita música que ninguém escutava, velho. Eu era coisa do, tipo assim, o lado B total de tudo. Aí era impossível você comprar CD original, não se achava. Pra baixar era uma confusão danada naquela época e tal. Juntava com meus amigos, um trouxe trouxe importado lá da Europa, porque o irmão foi lá, trouxe 2 álbuns e tal. Velho, era levar lá em casa, copiar pro HD, cara. Marcelo, e nem isso. Quem nunca comprou um CD que custou original R$60, 20 músicas e você só ouviu uma? Só gostou de uma música. Ou seja, você pagou R$50 por causa de uma música. Isso fomenta muito mais a pirataria. Esse negócio no começo, um amigo meu, eu lembro que quando começou a Velox, ele foi um dos primeiros que tinha Velox de 128K, todo mundo tinha 56K, né? Ele baixava bem mais rápido que todo mundo. E ele vendia, cara, ele falava assim, você pode escolher qualquer música, tinha aqueles casa, emule na vida, né, na época. Era o emule. E ele vendia música com isso, né, velho? Tipo, todo mundo não conseguia baixar direito, era um custo pra baixar uma música, você demorava quase um dia pra baixar uma música. Hoje que você consegue muito mais rápido. Quando eu me mudei agora pra minha nova casa, eu tava me desfazendo de algumas coisas e eu vi uma bolsinha de CDs minha que tinha... Cada CD tinha tantos e tantos MP3 guardados dentro. E eu lembro que eu via que tinha uma música de cada CD de bandas que eu gostava e eu não precisava comprar o CD todo. E eu lembro que eu baixava e ficava guardando até completar o volume máximo de um CD, ia lá e gravava o CD
e guardava para recordação, porque você não tinha acesso a essa música como a gente tem hoje. Você pode abrir aí o iTunes, você pode ouvir de vez em quando a música que você gosta. Você não tinha isso antigamente. Então você simplesmente baixava a música, ouvia ela quando você quisesse e depois você não precisava mais acessar a internet para isso. Exatamente. Outra coisa que o pessoal usava muito assim, quando começou, eu sempre tive envolvido com música e tal. Tinha um programa que a gente usava, que ele era para streaming, principalmente de música, e quem gostava de metal, gostava de heavy metal e tal, usava muito ele, que chamava SoulSeek. Era um programinha antigão, que tinha, bem conhecido aí pra quem viveu no final dos anos 90 aí, procurando heavy metal, usava esse programa. Então, tipo assim, a gente baixava, e ele também tinha como você baixar videoclipe dos usuários e tal, né? Cara, eu lembro uma vez, pra baixar um videoclipe de uma banda, tal, sei o quê, eu demorei mais ou menos uns 2 meses pra concluir. Porque a internet, ela era só no final de semana ou depois das 10 horas. Então, tipo, eu não conseguia deixar muito tempo ligado o computador, etc. E a internet era muito lenta. Cara, aquilo pra mim foi um desespero tão grande. E eu conhecia o clipe totalmente, porque ele começava a baixava lá, tipo, 20 segundos, eu escutava aqueles 20 segundos 30 vezes, porque demorava um final de semana inteiro pra baixar mais 20 segundos. Então, tipo assim, na hora que eu terminava de baixar o clipe, eu já, tipo, odiava a música já, velho. Eu já tinha escutado pedaços delas aos montes, cara. Eu lembro que eu também cheguei nessa época aí de estar sempre baixando clipes, né, videoclipes, aí eu deixava de um dia pro outro, literalmente madrugada, comendo desembolado, pra baixar um vídeo. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu baixei, que eu achei extraordinariamente legal, 9 horas de download, aquele clipe do I Don't Wanna Miss a Thing, do Aerosmith, que é muito legal. Que foi da trilha sonora do Armageddon, que pra mim foi sensacional poder chegar na casa do amigo e falar: cara, olha o clipe que eu baixei. Poder trazer da casa dele mais 2 clipes e assim por diante, aquela rotina de tirar o HD do computador, levar na casa do amigo, ligar em... Que era pior, né? Porque não tinha HD externo, não tinha pendrive. Caralho, velho, você falou tudo agora, era aquele discão, cara. Disquete, você tinha que jampear o HD como slave pra poder aceitar no computador. Cara, a gente passava música via disquete, velho. Aí, tipo, uma música cabia, tipo, em 3 disquetes, cara. Aí você tinha que zipar. Aí colocava zipar, aí ficava fazendo aquele barulho horroroso. Eu não vou fazer aqui, porque senão o Danton me trola. Aí você... Mas ele vai trollar do mesmo jeito. Ele vai colocar o som de abertura desse episódio. Aí, o que acontecia? Aí você colocava o negócio e ficava fazendo aquele barulho louco, tal, aí tipo, você mudava o disquinho. Barulho? Não, o disquinho, o barulho tal. Eu não falei o barulho ainda. Dessa vez eu tô me policiando, dessa vez eu não vou fazer o barulho. Aí, tipo assim, aí você passava pro seu amigo, tipo, olha só, cara, eu passei o final de semana inteiro baixando um álbum. Aí você, toma aqui, eu baixei as 4 melhores músicas pra você. Era uma pilha, tipo, com uns 15 discão aí pro cara. Toma. Aí o cara levava pra casa e não sabia qual que era a ordem, uma bagunça, velho. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Então, aí logo em sequência, um pouco mais à frente, no início da internet rápida, né, em seus fabulosos 256K de internet banda larga, onde não ocupava a linha telefônica, tivemos o início dos filmes gravados em cinema, não é isso? Principalmente esses filmes que a gente pegava e tinha que ficar sincronizando a porcaria da legenda. E ainda acontece, Vocês chegaram a passar por essa fase? É isso que eu te falar, isso ainda acontece. Mas era diferente porque você tinha a mesma coisa, né? Foi nessa época que tínhamos os termos de queimar o CD para poder copiar os filmes favoritos, né? As pessoas tinham mania de queimar CDs com filmes e vender em camelô para os amigos com aquela qualidade horrorosa às vezes, ou então mesmo ter cópias de DVDs que as pessoas conseguiam compactar e copiar no CD comum, né? Até depois começar a pirataria nos DVDs e aí virar aquela bagunça que foi no início dos anos 2000. Ô Pablo, eu lembro que eu fazia muito, era pegar filmes diversos e tinha programas que você editava e você colocava, tipo assim, num DVD 4 ou 5 filmes. Aí você montava
mapazinho, assim. Dentro do Nero, menu. você conseguia fazer isso no Nero? Eu não usava no Exatamente. Nero, não. Eu usava outro programa, não lembro qual agora. O Nero, eu já fiz isso no aí Nero. era legal, que normalmente eu costumava pegar, tipo assim, baixar filme dual áudio, né? Que vinha o áudio em português e inglês. E pegava a legenda em inglês e português também. Aí eu montava um filme como se fosse um DVD mesmo. Era muito legal, né? Mas isso, ô Pablo, mas isso teve início por quê? Porque até então, nós brasileiros, nós só ficávamos sabendo dos filmes que realmente faziam sucesso após o Oscar. Então a gente, ficava guardando o Oscar aí, os filmes mais comentados em 2002. fulano de tal, o filme é tal. E aí você ficava... discordo um Não, pouco. porque olha só, e você... Não, mas eu tô falando... E você? Assim, vou explicar. Eu discordo, você não velho. pode discordar. Não. Não, normalmente o Arlen, filme depois eu saía falo. nos Estados Unidos, sei lá, em janeiro. Aqui no Brasil saía, tipo, 3 meses depois. Isso. eu acho que era mais E por causa aí... disso. Mas não era Não é- tão depois, assim, Não, mas- chegar no Oscar. Não, mas a diferença é que hoje o filme que os 10 filmes que estão correndo ao Oscar, eles uma semana antes do Oscar eles são disponibilizados aí pra todo mundo que quiser baixar e assistir. Então todo mundo já conhece o filme que já tá concorrendo ao Oscar. Mas o Arlen, normalmente o filme que tá concorrendo ao Oscar, todo mundo já assistiu, cara. Nem todo mundo tem acesso a cinema, Felipe. Não, eu falo que todo mundo ele já saiu na sala Tudo de bem, cinema. mas E os grandes sucessos normalmente tem estreia mundial. O Oscar sempre pega os filmes do ano anterior, do início do ano até um pouquinho até o passado do ano anterior. Por exemplo, é sempre ali de outubro até a metade é o do verão ano, americano que até o eles início do falam, Oscar. né? Não, é pouquinho antes. Na verdade, verão pega depois os filmes que praticamente não vão pro Oscar. Ele é antes. O que eu falo assim, o Felipe falou uma coisa que é certo, que às vezes, quando chegava no Oscar, aqueles filmes já tinham sido assistidos. Eu que acho que influenciava mais para os filmes poderem ser pirateados, era simplesmente o fato, igual o Arlen falou também, que passava o filme nos Estados Unidos, somente 2-3 meses depois, eles chegariam na sala de cinema aqui no Brasil. Então era muito mais rápido, prático, você baixar o filme do que você esperar aquele filme chegar no cinema. O que trouxe uma revolução que eu acho que foi boa depois, por conta disso, que hoje praticamente filmes, estreias, eles passam primeiros em países de terceiro mundo, com fama de pirataria, como o Brasil, que passou, se eu não me engano, depois vocês vão me corrigir aí, acho que foi Jurassic World, um desses filmes aí mais famosos, que passou primeiro no Brasil para depois estrear nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, o que diminui a vontade daquela pessoa de piratear. Ou como, por exemplo, é feito hoje, Game of Thrones, que é a estreia mundial em todos os países. Então corre o risco de você, na hora que vai baixar, levar um spoiler porque a pessoa assistiu antes na televisão, entendeu? Isso é muito importante, cara. Ele foi sim, o Jurassic World ele foi lançado 10 de junho em Portugal, 11 de junho no Brasil e dia 12 de junho nos Estados Unidos. Exatamente, foi isso mesmo, né, Felipe? Isso, ele foi lançado um dia antes dos Estados Unidos aqui no Brasil. Exatamente, para poder impedir que as pessoas pirateassem o filme, pois são os países de terceiro mundo, querendo ou não, que tem essa mania ainda por questões de valores, concordo, de taxas, porque o governo não tem interesse nenhum em perder dinheiro legalizando essas taxas aí absurdas, né, em mídias de jogos e filmes. Então é a maneira que o cinema e as pessoas encontraram para poder impedir a pirataria. Galera, e além do mais, o nosso querido Brasil é o vice-campeão em pirataria, né? Só perde aí pros Estados Unidos. Não, a Rússia. Estados Unidos. A Rússia Não, a gente tá com uma fonte aí, ô Pablo, depois a gente pode até disponibilizar no site do Olhar Digital, que é a mesma fonte que o Arley a gente pesquisou, que em endereços de IPs únicos que fizeram downloads irregulares. Os Estados Unidos está em primeiro lugar, o Brasil está em segundo lugar. Porque a pesquisa que eu vi não foi de downloads, foi de pirataria no geral, de lucratividade. Perda de dinheiro do governo, a Rússia em primeiro, o Brasil fica em segundo aí. Não, estranho, cara, porque segundo a fonte do Olhar Digital aqui, a demanda não monetizada, que seria, Estados Unidos? Não, primeiro lugar o Brasil, com 99 bilhões de dólares. Os Estados Unidos está em terceiro e a Rússia está em oitavo.
Tá, mas eu vou considerar então de vocês que vocês olharam e já deram a fonte, a minha pode ser que não seja tão merecedora. Então, mas aqui ele tá só produtos baixados na internet, né? O que você deve estar citando é outros... Em geral, geral. Filmes, livros, músicas... Aí pode ser. Aqui a gente tá comentando só de internet. Inclusive, porque o Pablo, inclusive, ele colocou a Rússia como se a internet fosse mais difícil de piratear na Rússia. Então lá, provavelmente as coisas estão chegando por outros meios que não sejam a internet. Camelô, o tal do camelô, né? Ou o mercado negro. Ou o paraguaio, que era o que acontecia antigamente, né? Que a gente não tinha E lembrando que a Rússia tá do lado da China ali, né, cara? Então já viu. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Então, Felipe, fale para nós o que a indústria está fazendo para tentar mitigar a pirataria na internet. Então, isso começou com os músicos, né, requerindo direitos autorais e tal, e diversos segmentos eles estão tentando o caminho do streaming. A gente tem exemplos claros como o Spotify, que faz streaming de música. Você tem várias modalidades, você tem a de graça, que você pode escutar propagandas, não pode pular a música, não pode salvar ela no seu computador, smartphone, ou seja, ou então a premium, que você paga uma mensalidade e pode salvar a música e tudo mais. E na questão de audiovisual, a gente tem o Netflix aí, e diversos outros também, como Hulu, né? Se eu não me engano. O Netflix aqui é o mais famoso, é o que a gente usa aí para ver streaming de vídeos, de séries, que você paga aquela mensalidade, que seria o direito de você estar visualizando aquele conteúdo, né? Uma tentativa para você tentar parar esse caminho da pirataria. Um exemplo também que pode ser colocado aí é a questão das TVs também. As TVs, como a gente havia citado, esse delay aí de filmes, o mesmo acontece com os delays de série. Às vezes tem algumas séries, vamos pegar um exemplo aqui, Walking Dead, ela não passa simultânea no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, nessa última temporada, que estão falando que vai ser a última, que ela vai ser simultânea no Brasil, nos Estados Unidos e alguns outros países. Mas até então, ela passava nos Estados Unidos num determinado dia da semana e depois passava aqui pro Brasil. Então, você tinha esse delay aí e o pessoal aproveitava para poder piratear. A HBO foi pioneira nisso, ela passou Game of Thrones mundial, tudo sincronizado mundialmente, e passou isso para outras suas séries também, tanto para Bears, tanto para as outras séries que estão passando, todas agora estão todas sincronizadas mundialmente, passam o mesmo horário para todos os canais do mundo. E estão criando canais on demand, ou seja, você paga e você mesmo pode criar a sua programação. Porque eu quero assistir nesse momento. Para não precisar ficar, eu não assisti tal minissérie a tal hora, então eu vou baixar que ela vai estar disponível porque passou 15 dias atrás. Não, mas a própria Netflix é on demand, cara. É uma série que recentemente, né, na gravação desse podcast a Narcos, foi lançada com todos os episódios justamente para isso, para tentar combater a pirataria. Que aí você não precisa assistir todos os episódios quando saiu. Eu assisti 2 episódios esse final de semana, e são 10 da primeira temporada, e vou assistir os outros ao longo da semana e quando eu quiser. Uma coisa que só pra gente falar aqui só do Spotify, que com o surgimento do software, pela uma fonte aqui que eu peguei, mundoeducação.com, o lucro dos artistas chegava a cerca de 6 milhões de dólares anuais. Agora, com esses softwares como o Spotify, ele ultrapassa o valor de 2 bilhões de dólares anuais. Ou seja, o lucro do pessoal, dos artistas, aumentou bastante com o serviço de streaming. Eu vou então, só para acrescentar o que você falou aí, Felipe. Eu acho que a maior vantagem dos serviços on demand e via stream, Spotify, Netflix, é principalmente a facilidade que a pessoa agora tem com as bandas mais altas de internet, da pessoa simplesmente, em vez de baixar um programa ou um filme
esperar para ter a legenda online ou correr o risco de ter uma imagem ruim, a pessoa simplesmente acessa o site, escolhe o idioma que ela quer e assiste. Simples. A um preço justo, o que eu acho que deveria ser o preço, por exemplo, das TVs por assinaturas, que é um valor justo para qualquer brasileiro poder assinar, pois você cobrar 1/3 do salário mínimo para ter um pacote mais completo de assinatura por TV, eu acho absurdamente caro pelos padrões que são oferecidos de qualidade. Sendo que você não utiliza nem 50%. Tudo aquilo. Exatamente. Mas eu acho também que o Netflix aqui no Brasil deve ser vítima das mandíbulas do governo logo, pois as operadoras de TV já estão querendo legalizar, por assim dizer, o Netflix, apesar de que o Netflix já soltou uma nota dizendo que já paga todos os impostos referente ao serviço, o que eu acho que seria andar para trás você querer legalizar algo via streaming. Afinal, YouTube, Twitch TV, tudo isso são serviços via streaming. Só ilustrando aí, Pablo, mesmo a Netflix tendo esse serviço que tem, num top 5 aqui das 5 séries mais baixadas ilegalmente no primeiro semestre de 2015, House of Cards, que é uma minissérie da HBO, aparece em 5º lugar. Mas eu vou falar a verdade. Como eu coloquei pra vocês. Da HBO? Não, House of Cards é Netflix. Não, eu falei de Netflix. Ele tá falando que mesmo Netflix ajudando o pessoal da piratia. Falei Netflix. E aí você tem aí no ranking, primeiro, o mais baixado, Game of Thrones, segundo, The Walking Dead, terceiro, Breaking Bad, quarto, Vikings e quinto, House of Cards. Ou seja, você tem o Game of Thrones eu não assisti ainda porque eu não tenho HBO e eu não quero piratear. Game of Thrones eu não assisti ainda. Agora eu vou falar a verdade. Mulambo tem coragem de gastar R$30 em 4 latinhas de cerveja e não tem coragem de pagar por mês um Netflix aí, cara. R$30 você tá pegando pesado, porque você consegue assinar por R$19,90. Né? Exatamente. Tem um amigo meu aí que eu quero mandar um abraço aí também, né? Vamos lá, os abraços. Os abraços. Vou dar um abraço aí pro meu amigo Lucas, que a gente tava conversando sobre Netflix esses dias aí, e ele falou, bicho, podia ser R$100 que tá muito barato, cara, tem muito conteúdo. Lógico que ele falou R$100. Mas ele falou que tá barato pelos padrões que a gente tem, que tá caro. Não é que o Netflix tá barato, é que tudo ao redor tá caro. Tá caro, né? Aí o preço é justo. Ele falou assim, exatamente. R$100, né? Lógico que ele elevou o valor aí. Mas assim, é um preço justo, realmente. Você pode, sei lá, dividir sua conta com pessoas da sua família, né? Porque o povo brasileiro ainda é acostumado a ver novela e ver jornal. Por isso é que tá caro. Porque neguinho e branquinho acha melhor pagar a TV por assinatura pra ficar assistindo novela. Sabe onde tá sabe onde tá caro? No Japão. Lá tem muito caro. Tem muito Stand up, Pablo. No, God, please, no! E aí, acha mais vantajoso ficar pagando o pacote Premier de futebol. Infelizmente, são poucas as pessoas que ainda têm enraizado a questão de assistir série, assistir filme. Então é um nicho mesmo de gente que paga Netflix pra assistir. No Brasil ainda é nicho. No Brasil é nicho. Que paga Netflix pra assistir minissérie. De vez em quando eu ainda passo em alguns lugares que eu vejo pessoas ainda vendendo filmes piratas. Velho, eu moro aqui em Belo Horizonte, cara. Muitas esquinas tem muita gente ainda vendendo filme pirata. O cara com a mesinha, passinho de correr de polícia, claro, né? Montado, muito prático. E ali fica os lançamentos todos, cara. E chegou ali e você fala... Deixa eu fazer uma pergunta. Será que se o cara chegar pra esses camelô e mostrar o Netflix é a mesma coisa do cara do Uber chegar no taxista? Cara, não. O piratão, o Jack Sparrow, ele não liga pro Netflix, cara. Liga não, né? Marcelo. Oi. Mas aí onde você mora, na capital, é vergonha. Por quê? Tem acesso a cinema fácil. Aqui eu já não acho tanto, porque aqui pra gente ter acesso ao cinema é mais complicado. Então aqui eu ainda não acho justificável, não tô sendo aí conivente com pirataria, mas é mais complicado do que aí onde você mora na capital, porque aí você tem cinema e passa várias sessões, o pessoal tem acesso a ter cinema, mas pra gente se deslocar até um local que tem cinema,
gastar dinheiros e mais dinheiros aí, Dilmas e mais Dilmas, é muito mais vantajoso você baixar na internet. Isso é complicado até porque na minha cidade aqui em Lafayette, por exemplo, tem uma sala de cinema só e normalmente o filme top, ele custa passar, sei lá, 1 mês, 2 meses depois do lançamento de todos os lugares, né, cara? Isso é meio complicado mesmo. Eu concordo com isso, principalmente não é só tipo, porque aqui o pessoal, a pirataria teria que ser menor. Teria, só que eu acho que ela é tão grande ou até maior do que aí, por exemplo. Mas será que o fato de ter uma sala de cinema só não é porque as pessoas preferem às vezes outros meios de assistir filme do que ir ao cinema? Porque se tivéssemos uma demanda muito alta de cinema, teriam que abrir mais, né? mais salas, né? Porque junto com a oferta vem a demanda. Com certeza. Isso é igual que você comentou lá no episódio lá do que eu falei do Naruto, tinha 1 bilhão de episódios. Que você comentou uma coisa parecida. Realmente. Se o povo assiste é porque tá tendo oferta. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Uma coisa agora interessante, que eu também tenho a acrescentar aqui a vocês, por exemplo, uma maneira legal, que eu acho super válida, de você também ajudar a indústria dos jogos e softwares, são sites como, por exemplo, a Steam, cara. Você hoje tem alternativas de jogos. Eu vou até dar um exemplo aqui de um jogo que eu gostava muito, que eu não jogava há muito tempo, que eu comprei por R$2,29, que é o Sid Meier's Pirates, né? Que até tem a ver com o tema, né? Piratas. E era um jogo que eu joguei há uns 8, 9 anos atrás, que eu na época não conseguia encontrar das maneiras lícitas, né? Esse jogo, acabei indo para os caminhos obscuros, mas que hoje eu tive o maior prazer de pagar R$2,20 num jogo que eu adorava jogar. Então hoje a gente tem alternativas muito boas à pirataria, que são esses tipos de site como Nuvem, a própria Steam, onde vocês têm alternativas muito mais em conta do que você simplesmente ir lá e baixar. Eu acho que é uma maneira válida de você adquirir jogos nesses meios de mídias digitais, entendeu? A Steam é legal que ela tem muitas promoções, e eu lembro quando saiu o Batman Arkham Knight aí, né, o mais recente, que ele teve uma promoção, ele saiu a R$80 no lançamento para PC. E eu comprei o mesmo jogo para PS4 por 210, porque eu peguei mídia física, porque eu peguei promoção no site. Não, mas aí é diferente porque... Eu vou falar porque que você pagou mais caro, né? Nem por causa disso. É porque nos jogos de PC, eles não são caracterizados como jogos de azar. Aí eles o valor é maior. Eles são considerados como... Nos jogos de PC são como software. Então eles não têm essa taxação que jogos têm. Não, e engraçado que assim, eu comprei por 210 a mídia física. Na loja da PSN ele tava 250. E enquanto na Steam tava R$80, assim, na mesma data, sacou? A Steam tem muitos produtos, e para falar sobre ela, né, ela começou como uma loja da Valve, que era só para disponibilizar os jogos da Valve, que é o que acontece na Origin, que a Origin é só da EA. Da Electronic Arts. E depois ela foi lançando diversos jogos e tal. Um dos jogos que eu já joguei muito pela Steam, que inclusive foi de graça, era o Dota 2, que é da Valve hoje. Então, pra você ter ideia, a vantagem da Steam também é que ajudou muito o mercado indie a se lançar no mercado, porque ele virou uma casa desses caras que gostam de desenvolver jogos independentes e criar uma concorrência maior. Então, você passando aqui, por exemplo... você vê jogos aqui desde 90 centavos ou de graça até jogos aí de R$129, apesar de que, assim, é um valor mais justo. Eu não acho que R$129 não seja um valor absurdamente alto, apesar de que se você espera um tempo, esse valor sempre abaixa, né? Mas se você quiser esperar um pouquinho, você consegue promoções muito boas de jogos, igual você falou, às vezes ele sai até mesmo de graça. Já aconteceu de eu comprar um jogo e um mês depois ele saiu de graça, eu fiquei muito puto, mas eu achei válido, eu achei justíssimo. Mas então... essas lojas virtuais, inclusive até da geração antiga no Play 3, sempre tem promoções. Eu lembro uma vez que eu comprei no Play 3, eu tenho o Assassin's Creed 3 aqui, que eu comprei em mídia física, a R$99, beleza. Teve uma promoção que veio ele com todos os DLCs por R$24. Na época, antes da promoção, só os DLCs eram R$60, ou seja,
uma promoção bem boa de um jogo completo com os DLCs de PlayStation 3, tá, que já tinha passado 2-3 anos do lançamento do jogo, mas mesmo assim sempre tem muitas promoções. O próprio Life is Strange que eu falei, os 5 episódios do jogo, eu comprei por R$29, cara. Acho justíssimo deixar de beber 2 cachaças e comprar o jogo, entendeu? E tudo é gosto, né, cara? Tem gente. Exatamente. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Eu acho que seria interessante, depois de tudo que a gente falou, que Steam, de outras maneiras, formas de você comprar, etc., eu acho que eles deviam hoje pensar muito sobre as pessoas, como vão comprar o jogo ou atraí-las novamente para comprar as coisas originais, vamos dizer. Por exemplo, eu sou comprador de CD, né? Até hoje eu faço coleção de CD, etc. O que me atrai muitas vezes em comprar um CD diferente? É uma edição de colecionador, é uma edição bônus, é um encarte, claro, bem feito. Isso faz a diferença. Um jogo, por exemplo, é um mapa que vem ali dentro do jogo, porque a gente vê hoje, você vai comprar um CD, por exemplo, eu gosto de muitas bandas diferentes, normalmente o CD ele é muito bem feito, ele vem com um encarte de boa qualidade, fotos da banda, as letras da música bem desenhadas. É o extra, né, cara? Tipo assim, e isso tem muitas bandas que às vezes abrem mão por as pessoas hoje. Tá sendo tão fácil piratear, tá sendo tão fácil baixar isso online, elas estão abrindo mão ao invés de, tipo assim, vou lançar um negócio mais bacana para atrair o meu consumidor de novo. Os jogos, a mesma coisa, a gente pega os jogos de Xbox, de PlayStation, você vai pegar o DVD, na hora que você abre, é uma folhinha simples que vem junto com o DVD, cara. Só isso, mais nada. Não tem um atrativo pra gente poder ir comprar isso. Antigamente vinha manual, né? Hoje em dia não mas, tem. ô Marcelo, isso depende muito do comércio, cara. Tem muita gente hoje, isso é fato, que prefere a mídia digital do que a mídia física. Eu prefiro o físico porque eu sou colecionador. Mas os jogos que eu não tenho tanto afim de colecionar e eu quero pegar, eu já tô começando a pegar. Mas é exatamente digital, isso que eu tô falando. A pessoa tem que te atrair a comprar. Então, tipo assim, a gente que é colecionador, se todos os jogos lançassem uma edição de colecionador, provavelmente você iria comprar muito mais jogos físicos do que o mídia digital. Mas esbarra numa outra questão, ô Marcelo, só isso aí, mas nem todo mundo pensa assim, sabe por quê? Porque isso é uma maneira também de encarecer o jogo. Eu te falo porque eu passei lá na leitura, aí no BH Shopping, e eu vi a edição de colecionador do The Witcher 3 do PlayStation 4. Cara, eu queria dar o cu pra poder comprar o jogo. Deixa essa, Danton, pelo amor de Deus. Pablo meu, eu tenho certeza. Você ganhou dinheiro, cara, você comprou. Sério. Não, vem o jogo ele custa R$980. Mas vem uma estátua. Ele vem uma estátua do personagem principal em cima de um dragão e a action figure é enorme, cara. Que delícia, cara! Literalmente babando, mas... você compra action figure por R$500. Pois é, mas, mas na hora que eu vi, eu falei, não, eu preciso disso. E quase que eu falei assim, poxa, eu tenho que comprar isso. Se eu não tivesse segurado um pouquinho, eu teria comprado. Mas vale a pena, cara. Ele atrai uma coisa diferente. É lógico que não precisa de lançar só essas super edições de colecionador, mas lançar com um diferencialzinho, cara, pra poder atrair as pessoas a comprar. Ô Pablo, isso aí porque tá no lançamento, né, cara? Eu comprei recentemente o Call of Duty Ghosts, a edição Prestige, que no lançamento ela era R$1.000 também. Eu comprei ela por R$200 recentemente, 2 anos depois. Mas vai que acaba. Né? Mas assim, justamente o cara vai comprar na época, vai que acaba. Aí o cara tem que comprar. Sorte que essas edições especiais, elas normalmente quando elas são vendidas alguns anos depois, elas costumam até aumentar de preço. Vira uma edição de colecionador mesmo. Por exemplo, eu tenho vários álbuns, por exemplo, tem várias bandas que eu gosto, eu falo isso mais por música. Mas, por exemplo, eu compro edição de colecionador limitada, ou uma edição limitada, ou o que seja, e ela geralmente é numerada, velho. Então, tipo, você compra hoje, vai pagar, sei lá, R$600 num CD que vem algumas parafernálias junto. Na hora que se você pensar, e esse preço do álbum daqui a 5 anos, ele vale no mínimo o dobro. É lógico que você não tá fazendo investimento, mas aquilo pra você valeu a pena comprar, entendeu? É isso que eu tô falando. É um atrativo que tem que existir, que as pessoas tem hora que elas abrem mão por estar tão banalizado esse negócio de comprar mídia digital e tipo, piratear,
porque os caras esquecem que tem gente que gosta do negócio bem feito. Mas aí eu volto a falar, isso passou a virar um nicho. Por isso que as bandas hoje as bandas e os cantores, na sua maioria, eles estão preferindo ganhar dinheiro fazendo show. O que eles fazem? Preferindo não, eles são obrigados, eles estão obrigados a fazer show. Antigamente não. Não, antigamente não. Não. Teve uma época nunca foi que a parte mais forte da banda. Época que não, mas na época que os caras vendiam CDs pra poder fazer CDs de ouro, você quase não via show desses cabuquinhos mais, porque eles só ganhavam dinheiro vendendo CD, cara. Hoje que você vê mais shows do que antigamente. Coldplay vem no Brasil de 15 em 15 dias, cara. Não, meu caro, mas eu vou falar, hoje o Brasil, a gente tá um pouco enganado nesse ponto. Porque hoje o Brasil, ele abriu as portas para receber muitos cantores internacionais. Como eu sempre escutei metal, né, tipo, sempre fui um cara do lado um pouco mais alternativo, várias bandas que eu gosto, elas vieram durante a minha adolescência, vieram em Belo Horizonte, cara. Tipo, a gente assistia show do Cannibal Corpse aqui em Belo Horizonte, do Dimmu Borg. Tipo, foram várias bandas lá do B total. Eu cheguei a assistir o show do Gorgoroth. Que foda-se, eu não vou falar nome aqui, ninguém vai entender. É vodka? Pois é. Então, eles vieram tocar em Belo Horizonte, eram bandas completamente alternativas, quase não existia público, mas existiam shows aqui. É porque o show, ele sempre presta, principalmente pra essas bandas mais lá do B, ele sempre valeu mais do que um álbum. Porque não tinha necessidade de ganhar, igual o Pablo falou, disco de ouro, fazer quem vende mais. Antigamente tinha. Hoje em dia nem existe essa porra mais de. Não existe mais. Porque não vende, né? Não sei, talvez vocês. Talvez o Luiz, que é o mais. O Luiz e o Pablo, que é o mais novo, não lembre. Mas você lembra que o Faustão sempre fazia. O Faustão sempre fazia aquele. O Luiz é mais velho que você, Pablo. O Arley. O Luiz é mais velho que você, o Arley. Ele sempre fazia aquele disco de ouro no Faustão, disco de platina, quem vendia mais. Vê se tem isso hoje. Não tem. Por quê? É isso que o Marcelo falou. Vou fazer a pergunta. Agora que falamos de Faustão, podemos acabar? Nossa, podemos. Você tem a mãe de acabar o podcast.